Graça e paz a todos vocês. Nós vamos meditar mais uma vez na palavra de Deus. Estamos fazendo a nossa leitura no livro dos Salmos. Estamos fazendo a nossa leitura acompanhada deste livro, Um Ano com Salmos, de Elben Len César. E vamos ler hoje o Salmo 58. Nós vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus, Salmo 58, verso 4 da palavra de Deus, que diz o seguinte: o seu veneno é como o veneno de serpente, tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda para não ouvir a música dos encantadores. Eu li o verso 4 e o verso 5, tá bom? Nós vamos fazer a nossa meditação pensando nesses dois versos com o título Surdez de Cobra. Há dois tipos de surdez, tratando-se desse texto. Uma surdez maldita e a surdez bendita. Ambas, elas são voluntárias e artificiais. A primeira é de quem fecha os ouvidos para quem fala da parte de Deus. Isso é uma surdez maldita. As pessoas que fecham os seus ouvidos, que tapam os seus ouvidos para aqueles que falam das coisas de Deus. E a surdez bendita é aquele que fecha os seus ouvidos para ouvir as coisas que são ditas pelo inimigo. Por ter um recado que pode mudar a vida, que pode ser algo transformador, isso pode tirar alguém no caminho errado. E muitas vezes Jesus declarou, quando a gente vê lá em Mateus, Jesus fala assim: quem tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvido, ouça. E também quando ele diz para 7 igrejas lá da Ásia Menor, a igreja de Filadélfia, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, Tiratira, de Laodiceia, ele termina as cartas dizendo exatamente isso: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando nós vemos a palavra de Deus, ela nos orienta a não tampar os nossos ouvidos. Quando a gente vai lá em Isaías 55, verso 3, por exemplo, o profeta ele fazia advertência contra as pessoas. Ele falava o seguinte: ouça-me para que a sua alma viva. Então a Bíblia ela é cheia de instruções para que você não tampe seus ouvidos para a palavra de Deus. Que você esteja com os seus ouvidos abertos, com os seus ouvidos atentos ao ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Não faça. O salmista é interessante que ele fala aqui que as pessoas que estavam à sua volta tinham um veneno como veneno de serpente que tampam os ouvidos para não ouvir. Tampam os ouvidos para não ouvir. A fé, ela vem pelo ouvir. Está lá em Romanos, capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O processo de salvação, ele inicia-se pelo ouvir. Por isso lá em Marcos, capítulo 16, verso 15, está instituída a grande comissão. Vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Então o processo para te salvar, o processo para livrar você é pelo ouvir. Inicia-se pelo ouvir. Então ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo isso. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você hoje: não tampe seus ouvidos. Abra os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus.
O salmista, ele denuncia os ímpios que erram o caminho desde o ventre e que tampam os ouvidos como a cobra se faz de surda para não ouvir a música dos encantadores. Porque não querem ceder, porque não querem mudar, eles fecham seus ouvidos para não ouvir, porque eles não estão dispostos a ceder. Eu pergunto para você, você está disposto a mudar? Você está disposto a ceder? Então não tampe seus ouvidos. Então abram seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Tem um texto lá no livro de Atos, capítulo 7, verso 57, que diz o seguinte, Atos 7, 57. Eles tamparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Esses foram os acusadores de Estevão. Quando Estevão estava pregando para eles, levando a palavra de Deus para eles, eles tamparam seus ouvidos, arrastaram ele para fora da cidade e o apedrejaram. Jesus está dizendo para você hoje, não tampa seus ouvidos. Não faça como esses homens. Não faça isso. Porque às vezes quando nós tampamos nossos ouvidos para a palavra de Deus, nós somos capazes de cometer atrocidades, como esses homens fizeram. Nós somos capazes de praticar coisas terríveis, porque estamos com os nossos ouvidos tampados para a voz de Deus. Não seja assim. Não seja assim. Um texto bem interessante também, lá no livro de Isaías. Isaías 33, 15, diz o seguinte: os que são justos e íntegros, que não lucram por meios desonestos, que se mantêm afastados dos subornos, que não dão ouvidos aos que tramam assassinatos e fecham os olhos para toda a tentação de fazer o mal. Os justos tampam seus ouvidos para aqueles que tramam o mal. E mais, o texto diz que fecham seus olhos também para as coisas erradas. Abram seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus e fecha-os para as coisas que o inimigo coloca diante de você. Que Deus o abençoe e eu vou orar por você neste momento. Querido Deus e Pai, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero, Deus, nesta oração, agradecer-te, ó Pai, por esta oportunidade de poder ouvir a voz do Senhor, de poder ler a Tua palavra. Deus, agradecer-te pelo sol, pelo ar, pela chuva, pelo pão, pela água. Agradecer-te, ó Deus, pela minha família, pelos meus filhos e a minha esposa, pela minha parentela. Agradecer-te, ó Deus, pelos meus irmãos em Cristo, pelos meus colegas de trabalho. Agradecer-te, ó Deus, pelas pessoas que estão assistindo este vídeo, ouvindo essa mensagem, ó Pai. Eu quero, ó Deus, aproveitar esta oração e pedir-te, ó Deus, que esta mensagem chegue até os ouvidos de pessoas que estão distantes, ó Pai. Que os seus ouvidos sejam abertos para a palavra de Deus, para que eles possam, ó Deus, se deleitar das maravilhas que é servir ao Senhor. E que os seus ouvidos sejam tampados, para que eles não ouçam a voz do inimigo. Deus, muito obrigado. Eu oro e agradeço ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus os abençoe e que vocês saibam que o melhor para a sua vida é abrir os seus ouvidos e ouvir a voz de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer. Que Deus o abençoe.